De volta com o Educador Entrevista, vamos falar do segundo Fórum de Cultura Inclusiva Empresarial, aqui na companhia do vereador Gustavo Rastelli. Rastelli, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Dami. Em seu nome eu cumprimento a todos os colaboradores da Rádio e TV Educadora. É um prazer estar mais uma vez aqui com você no programa, conversando com a nossa população batatense, né? E hoje em específico falando do segundo Fórum de Cultura Inclusiva Empresarial. Também aqui na companhia da doutora Veredina Saltarelli, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui representando a OAB de Batatais para falar desse evento tão importante aí para a nossa sociedade. Eu que agradeço. Rastelli, falar um pouquinho do fórum, né? Cultura Inclusiva Empresarial. Qual o mote, o que seria esse fórum? Sim. Dami, primeiro sim, só falar um pouquinho do primeiro, né, para a gente chegar no segundo. O primeiro fórum, na época, a gente foi procurado pelo movimento de pais e de filhos autistas aqui de Batatais, da dificuldade que às vezes eles enfrentavam no comércio, estabelecimentos aqui da cidade. Então o primeiro fórum foi mais voltado para que os empresários, né, o comércio da cidade, se adaptassem para poder receber ali a pessoa com deficiência, as suas famílias, o acolhimento, né, da pessoa com deficiência. Então foi trabalhado muito em cima do acolhimento enquanto cliente, a pessoa com deficiência enquanto cliente, né. Esse segundo fórum a gente já partiu para o modelo, onde a gente vai estar falando também da importância para o empresário estar se adaptando para receber esse cliente, né, essa pessoa com deficiência e seus familiares, mas também na inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Então a gente vai estar passando por 4 eixos, né? A gente vai estar falando da empregabilidade, onde o Carlos, diretor da PAI, vai estar fazendo a fala nesse eixo de empregabilidade, a parte de formação, onde a gente vai ter o CIE e a DEPAB, a gente vai ter o eixo de adaptação, falando da empresa, né, tanto ali para o seu colaborador, né, também enquanto receber o cliente, que vai estar falando a Natália da PAI e a Francine representando o movimento, e também a BADEF, a doutora Veridiana, né, representando a OAB, falando das legislações, e no final a doutora professora Renata Fantassini, representando o Cleretiano, vai estar fazendo um depoimento, né, uma roda de conversa com um colaborador da cidade e um empresário, né, falando, né, tipo, da experiência, da adaptação desse colaborador na empresa, e no final a gente vai estar fazendo um encerramento. Perfeito. E doutora Veredina, o país tem uma legislação muito rica na temática. A dificuldade do Brasil sempre é transformar a legislação em rotina, correto? Exatamente, Luciano. O objetivo dessa exposição nossa no fórum é trazer aí as dificuldades, tanto do empregador, que ele se esbarra aí na adaptação do ambiente, a lei de cotas, quanto também ali o lado da pessoa com deficiência, porque ela enfrenta, além das barreiras que a gente já sabe que nós temos no dia a dia, alguns mitos sobre alguns benefícios que eles já possuem, aquele medo de entrar no mercado de trabalho, perder o benefício, se eu não me adaptar, como que eu vou fazer? Então a gente quer levar, e é importante essa modalidade do fórum, que a gente não vai se apegar só a essa parte técnica, né? A gente vai abordar a prática. Então trazer ali os relatos, né, das pessoas que estão ali passando por isso, quais são as dificuldades que elas têm, e mostrar ali o que a legislação pode beneficiá-las, que hoje a gente tem algumas alternativas para que a pessoa possa se inserir no mercado de trabalho e também não perder um benefício. Do outro lado, o empregador que tem algumas dificuldades, para que ele entenda que não é esse bicho de 7 cabeças também, que muitas vezes a gente prega. Perfeito. E de fato, não é? Construir uma rotina, leva tempo. Sim, leva tempo. E nós temos aí também uma questão social, né, Luciano, que nós não temos, é cultural nosso, não tratarmos do problema na raiz aí. Então agora a gente precisa olhar, sim, para essa questão, não só para um cumprimento da lei, né, porque a gente fica muito atrelado ali, tem as cotas, a gente precisa cumprir as cotas, e é por isso que a gente está falando sobre isso. Não, nós temos também a função social, a questão de olhar para o próximo ali, e eu falo que nós temos muito mais a aprender com a pessoa com deficiência do que eles com a gente. Então, inserir ele no mercado de trabalho, dentro das nossas empresas, é um privilégio para nós. Então, a gente tem que tratar também, acho que por esse outro olhar também.
e vamos estar ali orientando, porque a parte legal, ela existe, ela é burocrática, mas a gente vai levar da melhor forma possível para desburocratizar tudo isso, para que se torne compreensível para todos. Até porque a gente viu, né, Rastelli, em alguns casos, contratação sem inclusão, né? Se contratava para manter cota, mas de fato essa pessoa não estava envolvida no ambiente de trabalho. Sim, essa questão, né, Dami, ela é muito importante, né? Onde que o foco, né, nosso, toda a sociedade, né, mas assim, é específico ali aos profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, e porque eles são os profissionais dentro da empresa que fazem toda a gestão ali, né, dos funcionários. Então a gente precisa ali que o supervisor, né, o gerente, essas pessoas elas estejam dispostas a estar fazendo essa inclusão de fato. Uma pessoa com deficiência, né, a gente tem aí vários exemplos que quando ela tem essa oportunidade dentro de uma empresa, e essa empresa ela se dispõe a melhorar não, né, a adaptar ali aquele ambiente de trabalho para que ela possa produzir e ser efetiva, né, ser um membro colaborativo ali dentro daquela empresa, ela é uma das melhores funcionários, né? A gente tem grandes exemplos aí, no fórum a gente vai estar levando algumas pessoas, né, para que a gente mostre isso, né? Então a gente precisa, né, como a doutora Veridiana falou, do empresário aberto para a questão ali social da inclusão, né? Porque não é só da questão da gente cumprir a lei de cota, né? A gente dar a oportunidade e manter ele, disponibilizar um ambiente para que a pessoa ela possa produzir, trabalhar ali junto com seus supervisores, né? Muitas vezes acaba tendo dificuldade, né? A empresa ali, o proprietário da empresa, ele dá aquela oportunidade, mas ali talvez o seu funcionário, né, o seu supervisor, ele não dá as ferramentas ali para aquela pessoa com deficiência, ela está sendo com essa inclusão de fato, né? Como você citou. Conseguir ser produtiva, né? Realmente desempenhar a atividade, que é o que a gente comentou, a gente vem conversando muito durante esses dias para que a gente consiga fazer um evento aí que consiga abarcar todos, né? E a gente falou muito sobre a questão de colocar a pessoa na empresa sem incluir, que você comentou, você não vai incentivá-la a desenvolver nenhuma habilidade, e não é esse o objetivo. Os empregadores, eles relatam uma rotatividade muito grande dentro das empresas, e normalmente, é claro, existem outros fatores, mas também esse é um fator. A pessoa ela não consegue se desenvolver, então se ela tiver uma oferta um pouco melhor, ela vai acabar saindo da empresa. Então, é muito importante a gente trabalhar de todos os lados e entender aí o problema, né? O problema de rotatividade e com certeza, desenvolver aí as capacidades da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Giovana, aqui parabenizando aqui pelo trabalho e colocando justamente isso que a gente falava no último bloco, né? Esse acesso entre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho, né? O quanto que algumas entidades da cidade ajudam nesse entremeio, que as coisas melhoraram muito, como ela coloca, mas que ainda muitas vezes o preconceito é um fator que atrapalha, correto? Isso. É uma barreira que nós encontramos ainda, né? O preconceito, a falta de preparo de nós enquanto sociedade, né, para recepcioná-los. Mas eu acho que eventos como esse que nós estamos, idealizado pelo Gustavo Rastelli, que é muito importante, trata muito sobre isso também, que é o que nós vimos falando. Nós não estamos aqui estritamente ligados a cumprir cota e a legislação. A gente está falando sobre compromisso social, né, com a pessoa com deficiência, a sociedade como um todo. Então é importante a gente levar isso. E é uma coisa também que a gente sempre tem que analisar, que empresas compram de pessoas compram de empresas, e isso é muito importante quando você vê um empresário, uma empresa que tem uma função, ele é apegado com essa questão social e dedicado. A gente tem algumas empresas modelos aí, que a gente pode citar, numa pegada um pouco diferente, mas que muita gente pode conhecer. A gente sabe que a Natura, por exemplo, ela sempre foi dedicada a questões ligadas aí à natureza. As pessoas se identificam e vão querer comprar dela por isso. E a mesma coisa são empresas que são dedicadas à inclusão e se preocupam com isso. Acho que a imagem também é muito importante, é diferente para toda a sociedade.
E Rastelli, de fato, né, às vezes a gente vê a falta dessa ponte, né, a empresa até procurando, mas não acha o profissional. Então, o que as entidades têm feito aí de mediar tem ajudado demais, mas ainda precisa um pouquinho mais. Sim, como a gente estava falando no intervalo, né, Adami? A gente vê ali 50-50, né? 50% um pouco ali a gente tem a dificuldade da pessoa com deficiência e os seus familiares, porque teve aquela dificuldade para conseguir o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, então tem medo daquela pessoa com deficiência, talvez ela aceitar, né, aquela vaga de emprego e talvez não se adaptar e depois ela ter dificuldade para estar recuperando ali o benefício de prestação continuada, né, onde também a doutora Vrediana vai estar falando também no fórum, né, os mitos e verdades sobre a questão do benefício. Do outro lado, a gente também tem a questão da empresa, né, que talvez ali ela tenha aquele receio também, onde a gente falou que a gente precisa ali como um todo, a empresa, né, os seus colaboradores, supervisores, estarem preparados para poder estar recebendo a pessoa com deficiência, e o papel primordial que é o que as entidades fazem, né? Eu posso citar, né, que as entidades que são parceiras do fórum, né, a PAI, a ABADEF, a DEPAB e o CE, né, quando as empresas procuram essas entidades, né, para que quando eles têm vaga disponível, né, para inclusão ali ao mercado de trabalho da pessoa com deficiência, as entidades não só ali, eles fazem ali a preparação, a formação dessa pessoa com deficiência para inclusão ao mercado de trabalho, como elas acompanham também depois que essa pessoa com deficiência ela ingressa ali na empresa, né, ela vira um colaborador dessa empresa. Então os profissionais aí das entidades, eles continuam acompanhando, né, até para ajudar na adaptação dessa pessoa, né, onde a gente vai ter o eixo, né, de adaptação, onde a Natália vai estar falando, né, mais a parte voltada da adaptação da pessoa com deficiência intelectual, a Francine falando mais a questão da parte da adaptação da pessoa com deficiência física, né, e tentar abordar aí todos os tipos, né, de deficiência, com exemplos, né, a gente no dia do fórum vai ter. Então, o intuito do fórum, o intuito do trabalho das entidades, né, de todo mundo que está empenhado aí na construção, né, dessas políticas públicas voltadas à inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, levar-lhe o conhecimento, né, fortalecer essa questão, a questão das empresas também, a gente ser um facilitador, né, ninguém está querendo impor que as empresas ela cumpra a lei de cota, né, como a própria doutora Vrediana falou, a gente faz esse trabalho para que as empresas possam lhe dar essa oportunidade da pessoa com deficiência, que faça essa inclusão de fato, né? Então ali esse trabalho é para que a gente leve conhecimento, leve estrutura em conjunto com as entidades, né? O apoio também para as empresas, nessa questão também depois da contratação, da adaptação e alguma coisa no futuro, talvez que tenha também que chegar a fazer alguma adaptação. Então as empresas elas vão estar sempre acompanhando. E depois do fórum, a ideia, né, a gente escutar ali, né, os empresários, os colaboradores, né, o pessoal, departamento pessoal, recurso humano, as famílias, né, as pessoas com deficiência, entender ali todas as dificuldades e ir trabalhando em cima disso. As pessoas precisam se inscrever. Como é que funciona a participação no fórum? Boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. No site da Câmara está disponível, né, o folder. E também agora eu não vou me recordar certinho o link de inscrição, mas se eu não me engano é foro.câmarabatatais.com.br. Mas nas minhas redes sociais, da doutora Veridiana, da PAI, a ABADEF, né, de todos os membros, né, que fazem parte da organização do fórum, está disponível. A gente vai começar a intensificar essa semana também as divulgações, né? Os membros da organização estarão indo, né, nos órgãos de imprensa, né, como a gente está aqui hoje, né, e agradeço aí mais uma vez o espaço da Rádio TV Educador para que a gente possa estar falando com a população. Então a gente vai estar rodando, né, nos grupos, nas redes sociais, nos órgãos de imprensa, e a inscrição ela é importante para a gente poder, antes da realização, quantificar, né, o pessoal e também para talvez a gente, está faltando mais empresários da parte de comércio, então vamos intensificar aqui os últimos dias para fazer o convite. Está faltando
inscrição aqui do pessoal da metal mecânica. Então, até para a gente poder ter um panorama para que a gente faça ali os convites também. Então, convidar aí mais uma vez a toda a população, né, pessoas com deficiência, seus familiares, eu acho que é importante também a participação deles, onde a gente vai estar falando sobre toda a legislação, né, o acolhimento das entidades, né, com a formação para essa inclusão ao mercado de trabalho, o apoio também da questão, né, de entender, né, através da doutora Veridiana, os mitos ali, verdades, né, do benefício, que eu acho que a maior dificuldade nossa, tanto pelo lado da pessoa com deficiência e dos seus familiares, enquanto da empresa, como a doutora Veridiana falou, né, às vezes alguns mitos que a pessoa coloca aquilo na cabeça, então ela nem tenta, né? A pessoa com deficiência fala, eu não vou tentar porque depois eu não consigo, se eu não me adaptar, eu não consigo retornar. Ou o próprio empresário fala, eu vou ter dificuldade aqui, então é melhor eu pagar a multa. Então tem alguns mitos que a gente vai trabalhando, bem trabalhando, para levar o conhecimento, né? Levar a informação verídica, real, levar depoimentos, pessoas que já foram, estão incluídas ao mercado de trabalho, né? Mostrando ali que tanto para a pessoa com deficiência quanto para o empresário, essa inclusão de fato, ela é muito importante. E, doutora, também é uma questão plural, né? A gente está falando de pessoas com deficiências das mais variadas. Isso. Então, também tem essa questão, né, da adaptação de cada caso e que muitas vezes cada caso também tem um perfil de cada caso de necessidade das empresas, né? Então, é mais fácil disso confluir do que a gente imagina. Exatamente. E é importante, como o Rastelli mencionou, as empresas, né, aqui nós temos a PAI, a Abadef também, elas auxiliam muito as empresas nesse sentido da adaptação, de acompanhar ali as necessidades. E é uma questão também, Luciano, que às vezes a gente fala, nossa, vai precisar de uma adaptação gigantesca na empresa. E normalmente a maior adaptação é a nossa aceitação das pluralidades ali, do que a própria adaptação física, né? Então a gente tem hoje softwares também que auxiliam, a gente tem as adaptações físicas básicas que a gente já conhece, outras que vão ser mencionadas também, mas o mais importante é a gente entender a necessidade delas ali, e a gente vai levar um pouco de informação nesse sentido para desmistificar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Para ser feito também, que isso é muito importante. E também é importante a gente mencionar, como o Gustavo falou, a gente vai estar conversando tanto ali com os empresários quanto com a pessoa com deficiência. E existem também, Luciana, alguns benefícios fiscais nesse sentido de adaptação que a gente vai levar para os empresários também sobre essas adaptações. Então, é bem interessante nesse sentido, porque às vezes eles não conhecem essas opções que podem ali minimizar um pouco desses gastos, dessas dificuldades e tudo mais. A Aline coloca uma questão interessante, que é de fato a continuidade dos fóruns, não é? Porque muitas vezes se discute um tema e aí não se consegue avaliar o que essa discussão gerou e nem avançar naquilo que foi proposto, correto? E é essa a intenção, né, nossa esse ano, né, Rastelli, com o fórum a gente levantar, além das questões que a gente já sabe que são existentes entre os empregadores e os empregados, pessoa com deficiência e a sociedade no geral, aquilo que for levado ali para nós. Por isso que a gente está insistindo tanto na participação de todos, para que a gente consiga levantar todas as dificuldades e debates reais, né, sobre casos reais, para a gente ir apontando aí uma solução e posteriormente fazer aí um segundo evento mais prático ali. Claro que o fórum ele já vai oscilar entre a prática, teoria e prática, mas esse evento vai ser voltado aí para questões que forem levantadas no fórum. Sim. E até dentro desse próprio ano de 25, a gente pretende, né, como a doutora falou, dando continuação, creio que próximo a setembro, não sei se em setembro, porque setembro é o mês onde a gente intensifica, né, a luta pelo direito da pessoa com deficiência, então a gente já tem ali 5 eventos consolidados que a gente faz todo ano, então talvez ali em agosto ou julho, né, então a gente vai estar organizando depois da realização do fórum, vamos sentar com a comissão organizadora para ver a data que a gente tem a ideia de fazer uma feira de profissões,
né? Até a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, através do secretário Roger, onde eu mando um abraço aqui e agradeço a ele, também já se disponibilizou a ser parceiro, né, nessa feira de profissões, onde a gente vai ter, como disse a doutora Veridiana, o fórum, né, ele já vem mesclando, né, entre a prática, conhecimento, legislação, mas a feira é um evento mais informal, né, onde vai ter ali os profissionais da PAI atendendo, vai ter os profissionais da Ordem dos Advogados, CIE, ADEPAB, tirando as dúvidas, e também vamos estar também convidando empresas, né? Então, antes do fórum mesmo, a gente vai rodar, né, com os empresários parceiros, para as próprias entidades, já tem ali, né? Então, onde a gente também tem que agradecer. Nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, uma cidade parceira, então as entidades elas já têm várias empresas que são parceiros e fazem a contratação da pessoa com deficiência. Então a gente vai estar levantando também ali a questão de vagas, perfil também, que eu acho que é importante, para no dia da feira também, tanto estar acolhendo ali aquele empresário também que quer iniciar, entender como ele pode fazer essa contratação, essa inclusão ao mercado de trabalho, mas também para as pessoas com deficiência que estão procurando a ingressar ao mercado de trabalho, né? Então, a gente fazer essa junção no dia da Feira de Profissões, que ainda não tem data marcada, né? Após o fórum, a comissão organizadora do fórum vai sentar para levantar, né, todas as dificuldades que a gente entendeu das famílias e dos empresários, para que a gente trabalhe nesse evento, né, nesse segundo evento aqui, no próprio ano de 2025. Perfeito. E, doutora Veridiana, às vezes falta justamente isso, né? Entender demandas de empresas, carências dessas famílias, para fazer essa ponte. Isso. No nosso dia a dia, a gente recebe muito aí esses questionamentos das famílias que nos procuram, principalmente no âmbito previdenciário, sobre esses benefícios que, às vezes, elas levam anos para conseguir, e o medo, o receio de perdê-lo, caso ingresse no mercado de trabalho. Então, assim, hoje a gente faz esse trabalho para conscientizar que existem algumas opções, tanto para o BPC hoje em dia a gente consegue suspendê-lo, nós temos outros benefícios também para essa adaptação ao mercado de trabalho que a gente quer levar também como informação, e os empresários também, que normalmente a gente entende ali, chega para nós essa dificuldade, tanto da legislação, o que eu devo fazer, mas se eu recepcionar e não fizer alguma coisa, eu corro o risco, né, de ter aí alguma sanção do Ministério do Trabalho. Então, é bem assim, 50-50, como o Rastelli falou, por isso que é tão importante a gente convidá-los ali, tanto o empregador quanto a pessoa com deficiência, porque nós entendemos que existem demandas dos dois lados, elas são reais. Reforçando, né? Fórum na próxima semana, 13 horas, no dia 27. Para participar, Rastelli, qual os caminhos aí? Então, como você disse, meu amigo, próxima terça-feira, dia 27, às 13 horas, na Câmara Municipal, com o início para credenciamento, abertura oficial às 13h30. Então, todo mundo que quiser participar já pode fazer inscrição antecipadamente, né? Então, pode procurar nas nossas redes sociais, tem o link disponível, o folder também explicativo. Ele vai estar, a hora que você entra no link, ele vai estar encaminhando com todo o cronograma, os profissionais, as temáticas, né? Cada eixo, o que cada eixo vai abordar. Então, está procurando através das redes sociais, vai ter o link. Essa semana a gente vai estar intensificando tanto nas redes sociais, nos órgãos de imprensa, para que a gente possa aí ter um público, para que a gente possa, né? Eu acho que o intuito maior do fórum, né, dessa comissão organizadora, né, onde, com a sua licença, quero agradecer, né, a todos os parceiros, né, que é a PAI, a ABADEF, CIE, a ADEPAB, Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Veridiana, o Claretiano também, que são parceiros nessa organização. Então a gente vai estar intensificando essa semana para que a gente possa ter um número maior de inscritos, né, de pessoas com deficiência, seus familiares também, que eu acho que é importante os familiares participarem, e os empresários, né, comerciantes do nosso município. Perfeito. Doutora, então fica o convite, não é? E também a importância disso, né, das empresas mandarem representantes e entenderem um pouco dessa construção. Exatamente, é um espaço de diálogo, e como a gente está reforçando a questão da inclusão, ela só vai acontecer com a participação da sociedade. Então a gente reforça o convite para que todos estejam presentes.
Gratidão pela participação, doutora. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e aguardamos vocês no fórum na semana que vem, dia 27. Stella, gratidão pela presença. Em seu nome, parabéns aí a todos os envolvidos nessa atividade. Dami, eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade da gente estar aqui falando com toda a população batataense, né, levando um pouquinho de informação do nosso dia a dia, né, do trabalho realizado, da importância desse fórum, né, para a inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Agradecer a Rádio TV Educadora, né, mais uma vez está abrindo as portas e gratidão aí mais uma vez.